Ixi, eu acho que só no Insta aqui que não tá funcionando. No Insta que não tá. Fotografia. Você tá me vendo no Insta? No Insta. Ixi, como é que faz o Insta aqui? Ah, ao vivo. Achei. Bom, pessoal, tô acertando aqui na parte do Insta um minutinho, tá? Agora acho que vai. Agora estamos ao vivo tanto no Face quanto no Instagram. Muito bom dia a todos. Deixa eu ver, vamos ver se a conexão está tudo certinha. Quem vai me dar um ok aí, um oi? Ah, estamos. Ah, beleza, agora estamos. Agora só precisa saber se vocês estão me vendo e me ouvindo. Conectados, acho que já estão. Ok, ganhei um joinha aqui, tanto de um quanto de outro. Então estão todo mundo me vendo e me ouvindo. Beleza. Bom, gente, muito bom dia. Espero que esteja muito bem com vocês, mas tenho certeza que vai melhorar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. O assunto é ansiedade. Nós vamos falar o que é ansiedade. Muitas pessoas pensam... Oi? A Tati e a Pamela. Ah, que bacana. A Tati... A Pamela estão aqui no Face. Beleza, muito bem-vindas, tá, queridas? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre o que é ansiedade. As pessoas pensam saber o que é ansiedade, tá? Muitas vezes elas estão com outras coisas, pelo menos elas dão outros nomes e falam que é ansiedade. Como ela se relaciona com a espiritualidade. E tenho a certeza que todos os temas que nós vamos trazer até o último dia nosso de quarentena, inclusive para falar o que é quarentena, tá, gente? O nome tá errado. Quais são as patologias que nascem da ansiedade? Algumas patologias. Como o confinamento está fazendo com que essa coisa chamada ansiedade, e eu vou dar um dado estatístico para vocês muito importante, o quanto isso está amplificando essa coisa da ansiedade. E para quem ficar até o final, eu vou dar 3 dicas hoje, 3 dicas de como você pode fazer para ter um controle maior sobre essa coisa chamada ansiedade. Mesmo porque eu vou dar uma definição do que é ansiedade para vocês, tá? Existe a patológica e existe a normal. E aproveitando, vocês que estão aí vendo a gente, alguém aí tem algum amigo ansioso? Não precisa ser necessariamente por causa da quarentena, tá, gente? Você tem algum amigo ansioso? Recomenda esse vídeo, recomenda essa live nossa. No Insta, você tem uma setinha embaixo que você pode mandar para ele. E no Face, uma outra parte, você pode convidar essa pessoa para estar assistindo essa live. De qualquer forma, ela vai estar lá, tá? Para vocês no Insta por 24 horas. E no Face, depois eu vou passar para o meu canal do YouTube. Passo esses dados para vocês. Acessem, vai estar lá disponível para vocês assistirem o quanto tempo vocês quiserem. Mas recomendo para esse pessoal. Porque uma coisa é muito interessante, tá, gente? Ansiedade pega. Não é um vírus, mas pega. Se você não tiver vacinado quando se trem de ansiedade, pega. Beleza? Então, vamos à nossa live efetivamente dita. Vamos começar no nosso conteúdo. Bom, na nossa primeira live eu falei sobre espiritualidade, o que é essa coisa chamada espiritualidade. Falei que cada um tem sim a sua visão, o seu conjunto de informações que montam o que é espiritualidade para cada um. Mas espiritualidade com certeza é um processo. Ela não é uma instituição, ela não é um fim, ela é um processo. Então eu disse para vocês que nós somos um corpo físico vivendo uma experiência espiritual. A espiritualidade, ela está conectada com o que são com os nossos valores, o que é certo e o que é errado para cada um de nós. O que nos traz prazer e o que nos traz dor. Aquilo que a gente
corre atrás para ter mais e aquilo que a gente foge para ter menos ou nem ter. Vejam o nosso momento hoje. O quanto nós estamos correndo de algo e procurando outro algo. Então, é o afastar e o se aproximar dessas coisas que acalentam a nossa alma, que estão ali alimentando a nossa alma, estão trazendo, como é que eu posso dizer, quero mais da vida. Olha que interessante, né? Se eu sou um ser espiritual, um ser corpóreo, vivendo uma experiência espiritual, a coisa de ficar, de estar aqui vivo, compartilhando, vivenciando as coisas, deveria ser uma coisa mais intensa, né? Ou seja, a gente deveria estar bombando, quero mais, eu quero viver. E o que acontece? A gente está vendo um movimento meio que confuso. Essa é a palavra certa. Confuso. Gostei dessa palavra. Então a gente está vivendo um momento confuso. E por que isso? Olha só que interessante, né? Quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de uma coisa chamada anseio, gente. Eu sei que é uma palavra pouco usada pelas pessoas, anseio, né? E anseio vem da alma. E eu vou falar hoje uma coisa aqui que é uma característica da ansiedade e que quando eu falo dessa característica da manifestação da ansiedade, é aí que eu consigo fazer uma conexão do que é espiritualidade para vocês. Como a ansiedade, ela pode ser um puta de uma ferramenta para a sua espiritualidade, como ela pode ser o pior veneno para a ansiedade, ou para a sua espiritualidade. Gente, o que é ansiedade? Ansiedade é medo de não sei o quê. Essa é a grande verdade. Ansiedade é medo do quê? Não sei do quê. O que é isso? E olha só que interessante, né? Eu, como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, a minha experiência religiosa, ela se estende por várias filosofias, várias religiões e tudo mais, né? E eu percebi que em algumas religiões, aquelas que acreditam em espírito, não interessa de que forma, tá, gente? Espírita, cristão, ela acredita que existe dentro da gente essa coisa que eu estou trazendo para você chamada espírito, que é o seu anseio. Existe. A relação com isso não é um mérito aqui, tá? Essas pessoas, elas têm medo do não sei do quê. Eu tenho medo de espírito. Inclusive, umas que lidam diretamente com isso são as que mais têm problema com medo disso, tá, gente? Pode crer. E aí o que acontece? Eu tenho medo de algo que eu não estou vendo. Então, é uma característica dessas pessoas estarem muito ansiosas, tá? Pois é. Ou seja, a sua religião, a sua filosofia não está ajudando nesse sentido. Então, significa que a ansiedade, em vez de trazer um conforto para essas pessoas se relacionarem com esse conhecimento, com essa verdade delas, não ajuda. E a ansiedade é uma coisa totalmente natural do ser humano, gente. Eu estou aqui olhando umas colinhas, tá? São meus points. Porque eu falo demais. E por falar demais, eu acabo, às vezes, trazendo algumas coisas que não se conectam ou se conectam daqui 20 anos e você vai ficar meio perdido. Então, tem uma colinha aqui do meu lado, tá? Então, se eu der umas olhadinhas assim, não se preocupe que eu estou olhando as minhas anotações. Olá, quem entrou? A minha prima Rita, o Luiz, o meu irmão Mário. Muito bem-vindos à live, gente. Muito bem-vindos. E aí, o que acontece? A ansiedade é uma coisa totalmente natural do ser humano. Como funciona essa coisa chamada ansiedade? Eu sei que você não vai lembrar disso, porque não temos essa lembrança, mas os nossos antepassados que viviam na caverna, eles não tinham a menor noção do que vai acontecer amanhã. Nós também não temos, tá? Mas hoje a gente consegue até usar umas ferramentas chamadas PowerPoint, Project, para projetar algumas coisas, mas não funciona muito bem, ou não é da forma como a gente gostaria. Mas os nossos antepassados da caverna, eles não tinham muito recurso, tá, gente? Então, o que acontece? A natureza proveu eles de algumas ferramentas que a gente tem até hoje e que funcionam do mesmo jeito.
Quando você se depara com uma situação, não sei o que eu faço, o nosso organismo faz o quê? Olha, não sei o que eu faço porque não sei o que vai acontecer. Isso é ansiedade. É adrenalina, é noradrenalina, é cortisol que cai no nosso corpo e cada um desses hormônios faz o quê? Faz você ter uma reação diferente. Então, a ansiedade, ela foi feita para a gente ter, em momentos de perigo, ter uma reação onde a gente se preserve. E aí o que acontece? Nós saímos lá das cavernas. Agora eu estou dentro da minha casa. Falando de arquétipo, a caverna e a minha casa são a mesma coisa. É a mesma coisa. Então significa que eu ainda estou na minha caverna. O que mudou é a minha relação. Agora eu saio na rua. Não é para você fazer isso hoje, hein, gente? Nem na quarentena. Mas quando eu saio para a rua, o que acontece? Eu não tenho mais animais lá, à espreita. E isso é interessante. Eu não tenho lá uma intempérie natureza que eu não tenha tanto controle. Ah, Marcos, mas as coisas que estão acontecendo atualmente, enchente, né? Furacão. Né? Gente, todos nós sabemos que as coisas estão acontecendo e às vezes nós tomamos atitudes erradas por uma N motivos. Então, não é esse o nosso mérito aqui hoje. Então, voltando. A ansiedade é uma ferramenta para a gente lidar com situações onde eu não sei exatamente o que vai acontecer. E aí entra uma coisa que é muito interessante. Nós temos dois tipos de ansiedade. Aqui eu vou falar aqui hoje é o que a gente chama de transtorno. A ansiedade, gente, ela é completamente normal. Imagina que você vai para uma entrevista de emprego. Você vai falar em público. Por exemplo, seu chefe deu a função de você notificar a empresa toda de que vai ter um corte. Você tem que várias contas para pagar amanhã e eu não sei se meu dinheiro dá. Então, existem fatos que fazem com que a ansiedade seja uma coisa completamente normal. Mas existe o que chama de transtorno. E o que acontece? Quando a gente fala do transtorno, é quando entra aquilo, o medo do quê? Então, gente, o medo do quê é isso que pode prejudicar a gente. E por quê? Deixa eu mostrar para vocês como é que isso funciona. Eu vou contar um fato que pouca gente sabe. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Vocês sabem como é que vocês acordam pela manhã? Marcos, eu abro o olho, levanto da cama e saio. Então, eu tive problema sério com sono, né? Em função de diabetes e tudo mais. E eu fui fazer aquele exame de polissonografia. E depois desse exame, levei o resultado para o médico e tal, e ele me explicou um pouco sobre esse mecanismo do sono. E foi aí que eu descobri qual é o problema de você acordar várias vezes durante a noite. Qual é o processo normal? Não é eu me deitar, dormir e acordar pela manhã? Então eu tenho um dormir e um acordar? Beleza. O meu era... Eu ficava mais tempo acordando do que dormindo. Mas aí ele me explicou o seguinte: como é que o organismo, como é que a natureza proveu o nosso corpo físico para que a gente se desperte? É simples. O nosso cérebro, de alguma forma, nós temos uma glândula, a hipófise, que ela é fotossensível. Quando aparece o sol, ela para de funcionar ou ela funciona de uma forma diferente. Então, quando aparece o sol, é hora de acordar. O que acontece? Ela manda a suprarrenal jogar adrenalina no nosso coração. E aí o coração dispara. No que o nosso coração dispara, sabe o que a gente faz? A gente acorda. Gente, por que eu estou falando isso? Pelo simples fato de que a ansiedade funciona exatamente igual. A ansiedade joga adrenalina, noradrenalina e cortisol no nosso organismo. E o que acontece? Hoje eu não preciso mais ir para a rua e matar nenhum animal. Ah, preciso ir lá na horta ou preciso no pomar pegar legumes e frutas. Não, hoje eu vou para o supermercado. Sabe onde fica a nossa caça hoje? No nosso trabalho. E é isso que é um dos grandes motivos dessa coisa do confinamento gerar tanta ansiedade. Nós vamos chegar lá. Então, o que acontece?
Se você vivencia uma experiência de forma contínua, e ela existindo ou não e gera ansiedade, é como eu acordando 50 vezes à noite. O seu coração, o seu organismo vai estar tendo uma descarga de quê? De adrenalina a todo momento. E a adrenalina, gente, ela tem uma função muito específica. Ou você se esconde, ou você reage. É assim que ela funciona no nosso mecanismo de defesa. Só que depois que passou o momento, esse momento de medo, de necessidade de você sobreviver, o que acontece com essa adrenalina? Ela fica no seu sangue como toxina. Você tem um rim, você tem um fígado, você tem um intestino, todos eles trabalham para fazer a liberação dessa toxina. Mas, gente, toca a toxina. Toca a toxina. Toca a toxina. É mais ou menos como o filtro de óleo do seu carro. Se você não troca, cada vez vai passando óleo e vai filtrando, vai passando óleo, ele vai filtrando, vai passando óleo e vai filtrando, e você não troca o óleo tá uma porcaria e vai filtrando, chega uma hora que o seu filtro não funciona mais. E é assim que acontece com a gente com relação às toxinas que a gente coloca no nosso organismo. E muito dessas toxinas nós produzimos em momentos específicos. Agora, no transtorno de ansiedade, a todo momento você está vivendo o quê? Um mal que você não sabe do que se trata e está dizendo para o seu organismo: cara, sinal de alerta, sinal de alerta, sinal de alerta, sinal de alerta. E aí vem o governo, numa necessidade específica, real e legítima, pede para você ficar em casa. E aí você vai ficar em casa e vai ter essa porca de crise de ansiedade a cada 10 minutos. E aí o que acontece? O filtro começa a dar pau, tá, gente? Mas antes do filtro dar pau, você já tá com a vida meio destrambelhada, porque a porra da ansiedade tá lá. Beleza? Ansiedade é normal? Beleza. Agora é olhar para isso dentro do aspecto espiritual. Quando a gente se vê em situação de conflito, gente, é um dos momentos onde a ansiedade aparece. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que exista um contador. O trabalho dele ele é contador, o negócio dele é fazer contadoria e tudo mais. É uma pessoa muito íntegra, muito certinha, e num determinado momento, o chefe dele pede para ele fazer uma tramóia lá no imposto, na declaração dos bens e tudo mais. Aquilo não é legal para ele, mas ele faz porque ele depende do emprego, tem família para sustentar. Ele faz, e aí quando ele chega em casa, o que acontece? Bate aquele sentimento de consciência nele. Quem é que está falando aí? É a espiritualidade dele, gente. É a alma dele, é o anseio, é toda essa parte relacionada a certo, errado, seus valores. Ele quer se aproximar, se afastar das coisas. E aí ele entra num conflito. Só que nesse momento, quando ele entra nesse conflito, ele culpa alguém, tá? Não foi ele o culpado. O culpado foi o chefe que, na realidade, fez o quê? Forçou ele a fazer isso. E, gente, tá tudo bem. O problema é que ele fica dividido. E quando ele fica dividido, ele fala assim, cara, se eu não fizer isso, eu vou perder meu emprego. Mas se eu fizer isso, eu vou perder minha alma. Gente, é aqui que nasce a ansiedade, tá? Ele tem medo de perder o emprego, e ele não sabe se isso vai acontecer, e ele tem medo de perder a alma dele. Ele não sabe se isso vai acontecer. Ou seja, quando a gente também tá nesse sentimento ambíguo, vamos trazer para o nosso ambiente agora? Eu vou falar do milagre, mas não vou falar do santo. Beleza? Não é um só, são vários. Imagina que você agora está nesse quadro, coronavírus, você tem que ficar em casa, é um caso, uma situação de perigo lá fora, pode comprometer a sua saúde, inicialmente, a sua vida e a sua família. Beleza. Aí o que acontece? Você está na sua casa e aí vem assim na sua cabeça. Nossa, coronavírus. Tá. Esse coronavírus não tem problema não. A gente fica aqui, fica 20 dias, 30 dias, ele vai acabar e vai tudo legal. Essa é uma parte da sua cabeça pensando. E a outra parte está pensando, nossa, mas e se isso aí for ruim, tão ruim como parece, ou eles estão me escondendo alguma coisa, isso aqui vai me pegar e não sei o que mais. Aí o que você faz? Você fica dividido. Eu acredito no que vai dar certo, o que minha alma está dizendo, o que meu anseio está afirmando, ele sabe que isso vai passar, porque é passageiro.
E uma parte, a outra parte diz, não, esse cara tá mentindo, é só você ligar o jornal, é só pé, e você vai ver que o negócio lá é feio, não sei o que. Você fica dividido, gente. Isso aqui causa ansiedade. Porque eu não sei, eu tô com medo de não sei o quê. Eu não sei se é esse, eu não sei se é esse, eu não sei se tem um terceiro, um quarto, eu não sei. E aí a gente cria expectativas. Então a expectativa é a mãe da ansiedade, tá, gente? Muito, muito ruim. Então vamos lá. O que é ansiedade? Você precisa saber como é que eu reconheço onde tem uma ansiedade, tá? Quando você está ansioso, você pode ter coisas como taquicardia. Você lembra que eu falei sobre adrenalina? O que ela faz? A adrenalina vai direto para o coração e faz você acelerar, porque ele tem que bater mais, porque ele precisa jogar mais sangue no seu corpo, porque você precisa sair correndo, coisa e tal. Então pode nascer daí a taquicardia. Existem pessoas que têm problema de pressão alta por causa disso. Sudorese. Então você pode suar que nem um cão chupando manga. Só que é um suor frio, gente. Isso que é interessante. Você não está com calor, você está suando. Ou seja, isso é uma forma que seu corpo encontra para poder regular essa taquicardia da pressão. Isso funciona, inclusive, para respirar, tá? É o seu radiador, essa sudorese. Dor no peito. Essa é a característica que eu queria falar para vocês. Dor no peito. Quem de vocês já teve a sua experiência espiritual, religiosa e sentiu isso aqui nessa região do peito? Algumas filosofias chamam isso de cardíaco, chakra cardíaco, centro de energia cardíaco, coisa e tal. E essa coisa acontece aqui. Então, quando você sente essa pressão no peito, esse apertar no peito, é aí que a gente relaciona com essa coisa da espiritualidade. O anseio mata a nossa espiritualidade. E por quê? Vocês lembram que eu falei que a espiritualidade está muito relacionada com os seus valores, com o que é bom, o que é ruim para você, aquilo que você quer se aproximar, aquilo que você quer se afastar, sobre a sua moralidade, sobre o que você quer sentir de prazer, o que você quer fugir da dor. Então, isso acontece tudo aqui dentro, né? Pois é. Se alguma coisa remete você para fora, isso desconecta você da sua espiritualidade. Esses dias, na realidade foi ontem, eu recebi um zap, tá cheio de meme, gente, não tem como dividir alguns com vocês, tá? Aí tinham lá, o paradoxo. A pessoa paga um médico para gerar um atestado médico falso para ele não ir para o trabalho. E, gente, agora estão pedindo para você ficar em casa, não venha trabalhar. E a pessoa quer ir para a rua. A pessoa quer ir trabalhar, gente. É uma piadinha, tá? Mas funciona muito bem com o quesito da espiritualidade e da ansiedade. Por quê? Ele quer faltar por alguma coisa específica. Quer ir para o jogo de futebol, quer ir namorar, quer ir... Só que agora que o andar de ficar em casa... Eita! Eu vou ficar em casa? Nesse aqui, ele não tem medo de algumas coisas. Nesse aqui também não. Mas aqui, não, só vou perder um dia. Putz, eu acho que eu vou perder o emprego. Você percebe? Medo de não sei o quê. Outros sintomas da ansiedade são as náuseas. E um deles que é muito... Olha só que interessante. Falta de ar. Diz alguma coisa para vocês isso? Falta de ar? Estou com coronavírus. Não, cara, você tá ansioso pra porra. Então, tomar cuidado com isso. Nó na garganta e bolo no estômago. Esse é interessante que eu estava conversando com a minha esposa. E aí tem aquelas pessoas que comem por ansiedade. Gente, comer por ansiedade está no âmbito daquela ansiedade mais natural e saudável, tá? Você fica com fome porque você precisa de energia e você acha que vai... eu vou precisar de mais energia para ir para a minha entrevista de emprego ou para fazer minha palestra, Mas quando entra no transtorno de ansiedade, esse nó na garganta, outra característica de pessoas com experiências espirituais, parece que engoliu o sapo e não consegue falar o que sente, o que pensa, o que acha. Esse bolo no estômago, o que acontece? As pessoas tendem, quando é transtorno, a ter o quê? Problemas com a alimentação. Mas já não é de excesso. Ela não consegue comer. Uma bulimia, alguma coisa desse tipo. Mas não é, tá? É só parecido. Beleza? Então, esses são os sintomas. Taquicardia, sudorese, mal-estar,
náuseas, falta de ar, nó na garganta e bolo no estômago. São os mais característicos, tá? A ansiedade, ela gera algumas patologias, tá? Que aí você tem uma necessidade muito específica. É muita ansiedade, muito tempo ansioso, e aí você pode gerar síndrome do pânico, porque aí é um medo excessivo do futuro. Eu não sei, eu tenho medo do quê? Toque. Então, o toque é quando você precisa, por exemplo, eu só ando em chão onde o azulejo é quadradinho. Eu crio algumas regras para me garantir que nada vai dar errado, ou seja, que o meu futuro está no meu controle. Mas é uma patologia. E o transtorno de ansiedade generalizado, tá, gente? Esse é aquele que a pessoa precisa tomar um remédio para baixar a bola. É claro que existe outros tipos de controle, mas não é o nosso mérito aqui. Então, esses três fazem com que a gente saia da gente e venha para o mundo aqui fora fazer o quê? Encontrar uma solução. Olha que interessante. Eu tenho que ficar em casa. Aí eu sinto falta de ar. Aí eu sinto taquicardia. Aí eu sinto sudorese. Cara, sabe o que eu quero fazer? Eu quero abrir a tranca da porta e sair correndo. Faz sentido para vocês isso? Sair correndo. E sair correndo, olha só que interessante. Eu sei que lá fora não é para mim estar. Eu tenho que ficar aqui dentro. Mas ao mesmo tempo, eu preciso correr porque eu tô com falta de ar. Tô com taquicardia. Tem muita energia rolando aqui e eu preciso ir embora. Mas eu tenho que ficar aqui porque senão a minha saúde vai ser afetada. Mas lá fora, pá, 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 pá. Isso gera mais ansiedade e gera o quê? Desconexão de você com seu espiritual. Gente, isso é muito sério. Isso é tão sério que a Organização Mundial de Saúde apontou o Brasil como o país no mundo com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Não, ansiedade todo mundo tem, gente. Pense bem nisso. Mas transtorno de ansiedade. Gente, é quase 10% da população. Pois é. Eu estive num curso há um mês, mais ou menos um mês e meio atrás, enquanto não estava tendo problema de reunir pessoas, e lá disseram que ansiedade não era uma doença. E eu falei, Jesus, isso é um problema, não se pode fazer esse tipo de observação. É um problema, sim, é uma doença, e ela gera várias doenças satélites. Então, o controle da ansiedade, e a gente aprende a ser ansioso um pouco lá na nossa juventude, tá, gente? Porque tem gente que... Nós tivemos uma educação, na realidade, que gera muito. Você tem que ser uma pessoa controladora que tenha o máximo possível de resultados positivos. Pode errar e não sei o que mais. Muito do comportamento da ansiedade nasce lá, tá? Assunto para uma outra live, tá bom? Então, e nós somos... Aí é o filósofo falando, tá, gente? Nós somos seres gregários, tá? O que é ser gregário? Ser gregário é aquele que eu preciso de companhia. Por isso que, inclusive, a solidão é um dos grandes mal do século, principalmente para as pessoas mais idosas. Olha que interessante. Há 2 anos atrás, eu ouvi uma notícia que eu achei muito interessante. Na Europa, eu não me recordo se foi na Inglaterra ou se foi na Alemanha, eles criaram um ministério para cuidar do assunto solidão das pessoas idosas. Porque ou são casais, ou ele ou ela ficou e os filhos já não estão mais próximos, eles estão em asilos. Então, o ministério que cuida só da solidão. A solidão ataca diretamente essa coisa do gregário. Então, o que acontece? Isso parece que dá um problema sério na nossa identidade, e aí a gente fica ansioso porque eu estou dentro da minha casa, beleza, estou sozinho, não estou solitário, estou sozinho, e eu preciso correr para a rua para encontrar pessoas. Eu preciso encontrar pessoas. Só que agora eu não posso sair de casa. O confinamento diz, não pode sair de casa, senão tu morre, homem. Pior ainda, você pode levar mais gente junto. Então, o que acontece? Eu tenho que ficar em casa. E essa solidão
fica em casa. Solidão. Então, isso gera ansiedade, tá? E nesse período de confinamento, a gente tem que estar lidando, por exemplo, com coisas como cuidar das crianças, cuidar da casa, essa sensação de solidão, medo da dita, como diria Harry Potter, o inominável. Mas a gente tem que lidar com todas essas coisas, inclusive, eu vou falar sobre um vilão aqui que as pessoas não gostam muito não, tá? Eu conheço um monte de gente que não gosta de ficar em casa. Fica no trabalho, é workaholic. Por quê? Porque não quer ir para casa. E agora imagina, você trancou o trem lá dentro, o bichinho lá dentro, agora tu fica aí. Ih, gente, o negócio é feio. É ruim para quem tá lá e quem vai ficar, tá? Mas, gente, tem uma coisa que é certeza agora disso. Então vamos lá, falar um pouquinho mais agora desse olhar para a ansiedade, para a gente poder cuidar disso de uma forma mais saudável. Gente, do mesmo jeito que esse trem chegou, esse trem uma hora vai embora. É passageiro. Estou para dizer, inclusive, o seguinte, tá? Nada é definitivo, viu, gente? Alguns brincam, mas e a morte? Nas minhas crenças, na minha espiritualidade, nem a morte é definitiva não, tá, gente? Então, assim, vamos olhar para isso como não sendo definitivo, que não é. Beleza? Ah, Marcos, mas é muito fácil falar isso. As dicas que nós vamos chegar lá que vai poder auxiliar você a ter mais recurso para poder fazer o quê? Olhar para isso dessa forma. Uma dica importantíssima, antes das dicas de controle. O nosso cérebro não sabe a diferença entre o real e o imaginário. O que se vende mais hoje, gente? Realidade virtual. Você vai para o cinema, 3, 4, já estão em 5D, não sei nem o que significa 5D, mas enfim, 4D eu conheço, 5 não, mas... Então, assim, você põe aqui o seu celular dentro de uma máscara e você pensa que tem... Então, o seu cérebro não sabe o que é verdadeiro e o que é real. Então, a ansiedade, ela cria imagens que não são reais. Por isso, essa coisa não é definitivo. Então, já que o cérebro não sabe qual a diferença, o primeiro passo é você começar a criar imagens produtivas, positivas, porque funciona. E não funciona só para você, tá? Funciona para todo mundo. Todo mundo. Quer ver um exemplo? Beleza. Imagina agora, pega a sua mão, abre sua mão. Imagina que na sua mão agora tem um limão. Já comecei a salivar. Tem um limão. Agora você vai pegar uma faca, vai cortar esse limão. Pode fechar os olhos se você quiser, tá? Joga um pouquinho de sal em cima desse limão e agora passa a língua. Quem não salivou aí? Gente, não tem limão nenhum na mão de vocês. É exatamente assim que o cérebro funciona. E funciona muito bem. Beleza? Então vamos lá. Eu prometi para vocês 3 dicas de como você pode, dentro da sua casa, dentro desse ambiente, fazer o quê? Começar a controlar mais a sua ansiedade. Beleza? Primeira coisa, gente. Primeira coisa. Você vai ligar a televisão, ou o seu rádio, ou o seu Facebook, ou whatever, o que tiver de informação, uma vez por dia. Você vai escolher uma única fonte, uma única vez por dia. Ouve as informações, pega as atualizações e faça suas análises. E, principalmente, siga as orientações de ficar em casa. Então, informação. Para de ouvir e ver e procurar tudo que tem nesse mundo de mídia de informação, gente. Tem alguns canais que estão olhando isso de forma política, outros estão olhando de forma econômica, outros estão olhando de forma social, outros estão olhando de forma totalmente arbitrária. Tá com o cavalo em parada, 7 de setembro, cagando e andando, vocês. Peguem uma única fonte de informação. E só peguem informação que fale de saúde. Todos esses outros aspectos que eu trouxe para você, político, econômico, gente, apenas informação da saúde.
E se você vê que está tendenciando para alguma coisa que está fora disso, cai fora, procura outra fonte. Mas uma vez por dia. E quando falo uma vez, escolha qual a melhor área. Eu indico de manhã. Não vá me dormir às 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu vou pegar o balanço. Tem até uns programas chamados Balanço Geral aí, né? Balanço, não vá me dormir com essa informação, gente. Acorde pela manhã, pega a informação, vivencie o dia e na hora de você dormir, você vai fazer outra coisa que eu tenho aqui para te indicar. Beleza? Primeira dica. Segunda. Gente, você está em casa? Não fica largado parado, gente. Cabeça desocupada, oficina do capeta, dizia minha avó, sabe a mulher. Arranje alguma coisa boa para se fazer. Lê um livro, principalmente, planeje o seu dia. Essa é uma forma de você parar de achar o que vai acontecer, medo do quê? Planeje o seu dia. Gente, dentro da sua casa tem tanta coisa para fazer que você não faz ideia. E olha que interessante. Antes do coronavírus, tenho certeza que muitos de vocês falavam o seguinte: não tenho tempo para nada, não dá para ler aquele livro, minhas roupas estão tudo lá, não dá para mexer nelas, meu guarda-roupa tá uma zona. Tempo pra cacete agora, gente. Toma vergonha na cara. Beleza? Segunda dica essa. Terceira dica. Você lembra que eu falei que o cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário? Beleza. Então vamos, quando a ansiedade aparecer, você deve estar nesse momento olhando para alguma coisa, ouvindo alguma coisa, pensando alguma coisa. Eu tenho certeza disso, porque não é assim que funciona, tá, gente? Não sou nenhum vidente aqui não, viu? Não é porque eu estou falando de espiritualidade que eu vou jogar carta para vocês, não. Então, assim, quando você está com problema da ansiedade, ela está começando a se instalar, sabe? Existe uma imagem, existe um som, existe uma informação, existe alguma coisa que você está focando. Qual que é a terceira dica? Mude o foco. O que significa isso? Significa, vai buscar uma música legal. Gente, nada de fossa, nem música de cor, nem pelo amor de Deus. Vai procurar uma música legal, vai procurar um filme legal, uma série bacana. Gente, o Netflix, sabe qual é um dos filmes que está mais sendo procurado agora? Contágio. Olha a porra do nome do filme. Contágio. O que você espera encontrar lá, gente? Não tem jeito. Você está procurando ansiedade. Aí você está cavocando a sua prova, gente. É ansiedade. Então, filmes bacanas. Gente, vai assistir Harry Potter, vai assistir, como chama? Filmes de Natal. Não, filme de Natal é fantástico. Tá super cheio de informação bacana por esses tempos, homem. Vai procurar, tem uns filmes muito 10, tá? Aquele menino que conheceu Jesus, eu não lembro o nome do filme, é o nome de um livro, inclusive. Tem uns filmes muito 10. E faça alguma coisa. Gente, dá para fazer um monte de coisa em casa. Amanhã eu vou te dar mais dicas, tá? E é exatamente o que eu quero falar agora para vocês. É o que eu tinha para trazer hoje para vocês sobre ansiedade. Assistam a reprise, assistam a gravação que está lá novamente. Absorvam essa informação, porque amanhã eu vou trazer mais coisas sobre ansiedade, tá, gente? Eu vou trazer mais dicas de como você controlar. Eu vou trazer para vocês, por exemplo, uma relação maior de patologias, que às vezes você está sentindo alguma coisa, você vai ao médico, ele vai te dar remédio por aquilo, mas a origem é na ansiedade. A ansiedade, pelo que vocês viram, a própria a Organização Mundial da Saúde já diz que é depois da depressão. Inclusive, nós vamos falar um pouquinho também. Beleza? Então, espero que eu tenha trazido muita coisa boa para vocês hoje, tá? Porque esclarecimento, informação, nossa, gente, é a mãe da felicidade. Felicidade é um bom antídoto contra a ansiedade, tá? Porque a felicidade produz hormônios que são antídotos dos hormônios da ansiedade. Eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã. Beleza? Então, fica aqui o convite para vocês. Agradeço o dia de hoje. Fica o convite para vocês estarem aqui amanhã. Passem esse vídeo para os seus amigos.
tá? Tem muita gente depressiva e que não sabe disso. Peçam para participar amanhã, venham amanhã. Amanhã, hoje, na realidade, é o nosso primeiro dia da semana, tá, gente? Então, na segunda-feira, nosso segundo dia da semana, nós vamos continuar falando sobre esse assunto chamado ansiedade, esse assunto chamado espiritualidade em tempo de crise. E o último recado nesse sentido. Espiritualidade deveria ser o porto seguro de todo mundo. Só que por motivos, e eu conheço bem esses motivos, porque passei por ali, tá? Passei por essa coisa chamada religião em vários aspectos, em várias dimensões. Ela deveria ser o terreno seguro das pessoas, mas nasceu ranço. Tem muito ranço aí, e é isso que eu quero, inclusive, ajudar as pessoas a tirar esse ranço e curtir a espiritualidade em todas as áreas da sua vida. Beleza, gente? Então, deixa eu ver aqui. Um bom lembrete aqui para mim. Gente, se você tiver alguma dúvida do que nós já falamos no primeiro, no segundo vídeo, manda para nós. Manda um direct, manda pelo message. No meu site, www.coachespiritual.com.br, existe lá um muro das inquietações. É uma outra via que você pode mandar também para nós. O que te inquieta, o que te preocupa, que dúvida você tem sobre o assunto espiritualidade. Se algum assunto que você tem, se você quer saber, pô, Marcos, isso se relaciona com espiritualidade? Manda que a gente vai conversar sobre o assunto. Como eu falei, na minha categoria de professor de filosofia, falar sobre esse assunto é o que me deixa energizado. Eu saio daqui da nossa live, gente, não tenho nem fome. Pois é. Tenho sede, porque eu falei pra cacete, mas isso aí é outro papo, né? Então, falar sobre esse assunto vai ser um prazer falar com vocês. Estou aqui, inclusive, justamente para isso. Então, nós temos o direct do Instagram, nós temos o message do Face, www.coachespiritual.com.br, para vocês entrarem e mandarem para nós via o muro das inquietações. E já conheçam um pouco mais dos assuntos que eu falo sobre espiritualidade, para vocês verem que esse assunto perpassa, eu vou arriscar, tá, gente? Perpassa todas as áreas da sua vida. É que lá no site eu não falo de todas as áreas, né? Falo das mais importantes. Mas é um site expressivo para vocês. Beleza? Então a gente se vê amanhã. Um grande abraço a todos. Um excelente dia. E vamos fazer o que agora? Vamos planejar o dia. Vamos fazer coisas bacanas. E vamos fazer o quê? Criar imagens e coisas legais aqui dentro, gente. Diria eu. Eu brinco muito. Tudo que tem na sua cabeça é seu. Gente, não vai para uso capião. Não é porque alguém disse, entrou na sua cabeça, agora é sua propriedade. Joga no lixo. Beleza? Gente, um abraço. E até amanhã. Acabou a